Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 1 e 2, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Eu quero trabalhar o tema lições que se aprende na provação. Lições que eu e você aprendemos quando nós passamos pela prova, quando nós estamos nela. E assim, eu quero lhe poupar dor e ser um instrumento para gerar fé em algum momento, em alguma luta que você esteja vivendo. Deixa eu contar um pouquinho dessa história. Não quero aqui dar um de professor de escola bíblica, mas se você não tiver um pouquinho de conhecimento, não vai dar. Acabe era o rei de Israel. Elias, o que ele faz? Ele confronta o rei, que estava fora de ordem, e diz: não vai chover, e não choveu. 3 anos e meio, não choveu. E aí ele diz: agora vai chover, e choveu. E ele ainda faz mais, isso tudo no capítulo 18, antes de chegar nesse 19. Ele diz: faz o seguinte, vocês acham que vocês estão no caminho certo? Chama todos os seus profetas, vamos lá para o Monte Carmelo, e lá nós vamos ver se é Deus, quem é Deus, ou esses deuses que vocês servem. E ele de fato chamou, e lá fez-se a prova, e Elias foi lá e fez, e Deus derramou fogo, mandou fogo do céu, e foi uma grande vitória. E Elias falou: bom, todos os profetas que falaram que ia cair fogo e não caíram, então eles são falsos profetas, porque Deus, na minha oração, fez o fogo cair, caiu fogo do céu, e consumiu tudo aquilo. E aí ele falou: agora matem eles. E de fato, os profetas de Baal foram mortos pelo povo. Jezabel, agora eu estou entrando nesse ponto aqui, ela ficou sabendo. Acabe, o rei, falou: mataram todos os teus profetas lá. Aí ela olha e fala para Elias: manda avisar, da mesma forma que você fez aos meus profetas, amanhã você vai estar morto. Você matou eles, agora eu vou mandar matar você. E aí eu digo que Elias, que tinha sido instrumento para dizer: chove, não choveu. Chove agora, choveu. Reúne todo mundo, aquele que orar e fazer cair fogo do céu, Deus é Deus de verdade. Aquele homem que estava vivendo o apogeu, a glória, o ministério dele, de repente ele ouve essa palavra e amedronta. E aí eu quero chegar para a mensagem. Porque quem tem aqui mais que 1 ano de evangelho, que anda com Jesus há mais que 1 ano, sabe que nós vivemos lutas. Eu estou vivendo luta. Vencido foi essa luta da Mariana com o Leonardo, por conta dos meus netos. Eu estou vivendo outras, gigantes, enormes. E assim, muitas pessoas olham para nós e dizem: provavelmente, Elias, mas você orou e fogo do céu caiu, agora você fica aí preocupado com essa situação. Mas quando nós estamos na prova, irmão, é algo assim que dói demais o sofrimento que temos, as lutas que temos, quem sabe com o esposo, quem sabe com a esposa, quem sabe na saúde, quem sabe uma luta com o filho, quem sabe lutas, adversidades. Elias era um homem de Deus, mas ele não estava isento. Lições que se aprende na provação. Eu vou dar um exemplo de que aconteceu comigo. Eu, antes de servir a Deus, eu também tinha prova, eu também tinha luta. Mas eu usava de gambiarras, sabe? Tipo, meu casamento não está bom, eu largava e arrumava outra. A empresa não estava assim, eu dava umas falcatruazinhas aí, fazia algumas coisas. Eu não estava, às vezes não estava bem com o familiar, ao invés de tentar conciliar, como a Márcia diz, construir pontes, eu deixava de lado. Eu era uma pessoa estranha. E veja, tanto a pessoa que serve
com a Deus, com uma pessoa que não busca e não serve a Deus, todos vivem lutas. E eu quero encorajar você, que está vivendo agora e tem um temor no coração, tem Jesus no seu coração, a como suportar, como passar por essa prova, como olhar para a situação que você olha, parece que minha esposa não muda, parece que meu esposo não muda, como passar por isso. Dizer que somos de carne e osso, sabe? Porque às vezes você vê na televisão, alguns pastores falam, cara, esses caras não tem problema, Marcos. Ele olha, tudo parece sorriso, tudo é muito bom. Mas ali era uma armadilha que eles preparam para poder pedir uma oferta, ou pedir um dízimo. Todo mundo tem problema. Se pedir alguém aqui, ó, se quem não tem problema, todos têm. A situação adversa agora é, eu tenho Deus comigo, ou eu não tenho Deus comigo. Eu quero instruir você, motivar você a essa noite, as lições que eu aprendo, porque vai poupar você. Sabe aquela coisa, se eu, Leonardo, Mariana, Márcia, confiássemos mais em Deus, eu não passaria por tanta dor com relação aos netos. Porque Ele prometeu, Ele ia cumprir. Mas chega um momento que a gente, será que vai mesmo? Será que não vai? Baseado nisso, eu quero deixar a mensagem para você, porque eu assumi um compromisso de ter um tempo limitado, porque a gente fala e eu quero que você grave situações, grave coisas. Olha por gentileza agora o verso 4, desse mesmo capítulo 19, nós estamos falando de Elias, que ouve que a mulher pretende, a mulher do rei pretende matá-lo. Olha o verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deixa eu te falar, na hora do deserto você tem que tomar um cuidado, porque o meu pensamento e o teu pensamento pode estar comprometido. A dor pode comprometer os teus pensamentos. Elias foi o cara que fez chover. Elias foi o cara que fez cair fogo dos céus. Mas nesse capítulo 19, verso 4, ele disse, Senhor, tira eu não sou melhor que meus pais. O que estava acontecendo com este homem na hora da prova? Muito provavelmente, o inimigo Satanás toma sua mente e começa a falar, você vai morrer. Você fez com os outros profetas, vai fazer com você. E é o que nós ouvimos, dessa vez não vai dar. Dessa vez você não passa. Acredite, dessa vez você não passa. Não vai dar. E é o que nós ouvimos. Olha, eu vou falar outra coisa, assim, que eu acho que é a coisa que mais, nesse ponto, mais pega comigo. Comigo, é pessoal isso, não sei se é você. Eu não tenho dúvida alguma que Deus é poderoso para fazer tudo o que eu preciso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para ressuscitar pessoas, Ele é poderoso para curar pessoas, Ele é poderoso para libertar pessoas, Ele é poderoso para trazer de volta aquele que foi embora, Ele é poderoso para fazer com que nós nos acheguemos a Ele, Ele é poderoso. A minha dúvida é, Ele quer fazer? A dúvida não é se Ele pode fazer, poder eu sei que Ele pode, mas é porque demora. É porque alguma coisa às vezes é no tempo dele, ele está me ensinando com aquela situação, e a dúvida é, ele quer fazer, e aí dói mais ainda. Porque na minha mente, muitas vezes, presta atenção, se ele pode, mas não faz porque não quer. Era o que Elias estava fazendo, mas por que você deixou essa mulher, no mínimo ele estava dizendo isso, por que você deixou essa mulher falar isso para mim? Eu quero a morte, eu não sou melhor que ninguém. Então essa coisa, na hora da prova, tome cuidado com os teus pensamentos, Deus é bom, Deus quer te ajudar, se não fez ainda, não fez, porque não é a hora, mas Ele vai fazer, Ele fará,
Abra a tua boca e diz, mesmo que eu não veja, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que não haja fruto da oliveira minta, como diz Abacuque, o Senhor é Deus. E Ele é bom. Ele é muito bom. Toda essa situação que a minha filha passou, fez dela e o Leonardo um crente, um homem de Deus e uma mulher de Deus muito melhor do que eles eram. Foi a dor que produziu neles algumas situações que eu via que ainda precisavam melhorar, mas a dor eles melhoraram. E olha como Deus é bom. Outra coisa, olha por favor o verso 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Olha só, meu pensamento pode estar comprometido, e uma outra sensação, que eu já cheguei em pastores famosos, eu tive a oportunidade de falar com alguns, pessoas grandes, todos passam por exatamente o que eu passo. Muitas vezes nós temos medo. Sabe o medo, Sueli? Ele nos faz ser gente. Ele nos faz ser humano. Ele nos faz ser... Porque assim, se você estiver na prova, e se você não temer, se você... O que você acha que é? Você nem precisa de Deus, então. Elias era um homem muito melhor e mais capacitado do que hoje eu sou. E mesmo assim, em um determinado momento, numa determinada situação, ele teve medo. E ele teve medo de uma mulher. Tem lógica? Tem lógica eu ter medo, se o Deus que eu sirvo é o Todo-Poderoso? Mas aí não é o tamanho do meu Deus, é o tamanho da minha fé, que às vezes é pequena. Às vezes me falta fé. Às vezes me falta compreensão. Então, na prova, uma das coisas que nós temos que aprender é: ter medo faz parte. O que não pode e o que não se deve é se congelar com o medo. O que se não pode é ficar parado, é querer voltar para as velhas práticas, é querer se desviar daquilo que Deus propôs para mim. Se Deus desse os meus netos como deu, Ele é Deus, e se não tivesse dado, Ele continuaria sendo Deus, porque Ele é Deus. O bom, que Ele não apenas é Deus, Ele é Deus e um Deus bom. Olha por gentileza os versos de 5 a 7. Ele está na prova. Elias, de alguma maneira, entrou numa situação que não gostaria, como você e eu. Verso 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Verso 7. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Por favor, eu peço a sua atenção. Se alguém me perguntasse hoje, Nick, o que você acha de mais top de servir a Deus? O que você acha melhor de servir a Deus? É na prova. Porque quando está bem, eu tenho a impressão que eu não preciso dele. É um engano. Mas dá-se a impressão de que eu não preciso. Eu posso tocar a minha vida. Dá para tocar. Mas quando as coisas fogem da minha mão, e por algumas vezes, em algumas circunstâncias, elas fogem da minha mão, é nesta hora, é nesse momento, que Deus, não por meu merecimento, mas por minha necessidade, vem e me sustenta. É aí que é top. Aí que é um negócio que fica assim, diferente de tudo. Porque eu sei, vai acontecer. Mesmo que hoje você possa estar passando por uma vergonha, passando por uma situação ultrajante, uma situação humilhante,
não tenha medo, não se preocupe, porque Deus vai te sustentar até a vitória vir. Por enquanto não tinha vitória nenhuma. Esse homem não era para estar pensando assim, como eu não preciso estar pensando assim. Se eu tivesse mais fé, eu diria, eu já disse isso. Quando eu apresentei ele, o Coquinho, eu falei, eu queria estar apresentando meus netos. Eu queria estar vivendo isso, Deus. O Senhor não deixou viver isso. Olha que pensamento. Você acha que Ele não deixaria eu viver isso? Deus é bom, querido. Deus é maravilhoso. E enquanto isso não chegasse, eu ia ficando feliz com cada criança que eu ia apresentando aqui. Aí eu dizia para mim mesmo, um dia será os meus. Um dia será os meus. Um dia será os meus. Um dia será os teus. Um dia será a tua vitória. Percebe o cuidado de Deus? O cuidado de um Deus que você olha para o esposo e a figura não melhora, a figura continua ainda, não melhora. E aí você fala, mas Deus me prometeu que se eu cresce nele, a minha casa seria salva. Se eu cresce nele, por causa de mim, a minha esposa é abençoada. Por causa de mim, o meu esposo é abençoado. Por causa de você. E é isso que eu vejo Deus. Eu vejo Deus, antes de falar com Elias, antes de dizer, você vai... Primeiro falou, deixa eu resolver o teu problema. Vamos para o básico. Vamos fazer esse para o básico. Deixa eu te falar. Há 1 ano e meio atrás, o pastor Paulo, eu já gosto muito desse exemplo, eu estava muito mal por uma situação que está acontecendo em minha vida. E ele me chamou. Um pastor que serve a Deus comigo e hoje é meu auxiliar. Falou, preciso falar com você. Eu falei, vamos lá, estamos juntos. O homem de Deus, vamos ouvir. Falou, o que está acontecendo? Aí eu expliquei o que estava acontecendo, as minhas dores, as minhas lutas. Ele falou, rapaz, para com isso. Para com isso. Não fica assim. Porque senão você vai morrer antes de ver a tua vitória. Eu não sei quanto tempo demorará para a vitória vir. Mas você precisa estar vivo para que até a vitória venha. E ele falou com tanto amor, com tanto carinho comigo, que eu acreditei. Pastor Paulo foi um instrumento para me dar comida, 1 ano e meio atrás. Estava lá eu na casa dele, Marcos, sentado, sim, conversa de 2 horas. Eu expus o que eu estava, minhas dores, coisas que não dá para falar para qualquer pessoa. Falei com ele, ele falou, cara, presta atenção, o que você está fazendo na tua vida? E eu falei, pastor, vamos orar. Eu saí daquele lugar alimentado. Eu saí daquele lugar, assim, cheio de esperança. Essa comida que ele levou aqui, foi para 40 dias, até ele chegar em outro lugar que Deus queria que ele tivesse. Já faz 1 ano e meio que o pastor Paulo falou comigo, foi instrumento de Deus para a minha vida. E hoje, quando eu recebo qualquer baque, qualquer dificuldade, eu me alimento das promessas que Deus fez para mim. É isso que eu aprendi na prova. Tá bom? Não tá, mas vai ficar. Porque Deus tem me alimentado. O que eu vivi aqui hoje vencemos essa prova, saímos. Mas existem outras a ser vencidas. Olha por gentileza os versos 13 e 14, isso que eu acho mais lindo de Deus. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Olha, Deus decide, bom, comeu e vai ir. Está alimentado, beleza? Tira ele daquele lugar e agora eu quero falar com você. Deus manda fogo. Você vê nos versos anteriores, Deus manda vento, Deus manda terremoto,
e de repente uma brisa. E Deus fala: por que você está pensando assim? Por que você está pensando que o teu marido não muda? Por que você está pensando que essa doença vai matar você? Por que você está pensando que você não vai conseguir ser mãe? Por quê? O que você está fazendo aqui? Agora eu já estou alimentado. Agora eu já tenho condição de ouvir Deus dizer. Por que que você percebe que Ele não falou isso até o momento de gradativamente, dentro da prova, Ele me mostrar e mostrar a você que não é bem assim. Aí Ele me questiona. E a bobagem que Elias fala é: Senhor, olha, sobrou só eu. E vê, sabe aquela choramingando, aquela coisa de gente que fica chorando? Então, olha o que você viu, olha o meu marido, olha a minha esposa, olha o meu casamento, olha a minha empresa, olha o meu negócio, olha isso, olha aquilo outro. E fica chorando, e foi o que Elias falou. Mas Deus queria provocar nele a fé. Tá bom, beleza. Mas o que você está fazendo? Você sabe quem você serve, Elias? Foi o que Deus estava falando. Você sabe bem quem você serve. Não disseram um dia que você não conseguiria ser avô? E você não foi? Não disseram que não ia dar certo? E aquela saúde tua não melhorava e você melhorou? Agora você está com outra luta. Agora a luta é outra. Mas vai dar certo. Por que você está fazendo isso? E agora ele tem calibre, ele tem capacidade de ouvir Deus questionar a fé dele. Eu acho que isso que é lindo que eu aprendi na prova. Em determinado momento, quando você olha, fugiu da minha mão, escapou, não está mais na minha mão, eu preciso crer, você precisa crer, da minha mão escapou, mas há promessas, e se há promessas, então da mão de Deus não se escapa, vai acontecer, na hora certa vai acontecer, e assim, é na prova que nós somos aprovados. Eu não consigo ser aprovado se não for na prova, se não for vivendo a prova, Nós fizemos assim, eu tinha um grupinho de WhatsApp, e quando deu problema com o Covid, com minha família, Mariana e o Leonardo, eu criei um grupo escrito assim: vai dar tudo certo. Para a gente se falar como estava sentindo, quais os problemas. 3 dias depois, as coisas ainda não tinham melhorado. Eu tomei uma decisão, eu falei: mudamos, hoje nós vamos mudar o nome do grupo. O nome do grupo hoje é Já Deu Tudo Certo. Peguei, entrei no grupo, estava tudo ruim, tudo mal, Mariana no hospital, a situação não estava boa, tudo negro. Mas eu já tinha fé suficiente naquele momento para dizer: já deu tudo certo. Pastor, mas não tinha dado. Mas já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Nós tomamos uma decisão. Passamos a crer, a fé brotou, e nessa hora a mão de Deus começa a agir. Eu estou terminando, olha os versos 15 e 16, eu termino aqui. Lições que se aprende na aprovação. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, em se chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Agora, aquele que havia vencido a guerra no passado contra os profetas, aquele que entrou numa provação, entrou numa luta, quis pedir a morte, pediu a morte, ele não tinha como ser alimentado, Deus vem e alimenta ele. Num determinado momento, Deus questiona ele: o que você está fazendo? Por que você não está crendo em mim? Por que você não está crendo em mim? E a hora que se ouve isso, o que se imagina? Bom, então volta aí para o teu lugar, para a tua caverna. Não. Agora você vai levantar.
E eu vou dirigir você, o que você vai fazer. Você vai ungir esse sobre o rei da Síria. Vai ungir esse sobre o rei, sobre Israel. E vai pegar Eliseu e vai colocar ele como profeta em teu lugar. O que eu quero dizer foi que essa semana eu conversei com uma pessoa muito, muito querida. Muito querida mesmo na minha vida. E eu perguntei, por que você acha que Deus poupou vocês? Por que motivo teria Deus para poupar vocês? Vocês estiveram à beira da morte. O que aconteceu para que Deus pudesse, de fato, deixar vocês vivos? Para quê? Por que motivo? E eu disse àquela pessoa, eu vou te responder para quê? Para que agora, com uma nova chance, uma nova oportunidade que alguns não tiveram, vocês se levantem e ouçam a voz de Deus dizendo, faz isso, faz aquilo outro, seja instrumento aqui, seja instrumento ali, lembra-te de onde eu te tirei. É isso que eu creio, é nisso que eu creio. Eu creio num Deus tão poderoso, que ao acabar de dar uma vitória a Elias, ele não só dá uma vitória a Elias, ele dá uma incumbência. Porque senão Elias só ia ficar gordo, cheio de comida boa. Vai, manda mais, Deus, manda mais comida para mim aqui. Deixa eu aqui. Ele falou, não, chega, acabou. Você foi aprovado, Elias. Passou a prova. Agora vamos para a batalha de novo. Porque eu vou lhe garantir, vence uma prova, aparece outra. Vence uma luta, aparece outra, em maior ou menor grau. Mas eu sempre vou ter que estar lembrando dessa mensagem. Cuidado na hora da prova. Se os meus pensamentos não estão comprometidos. Cuidado na hora da prova. Porque o meu medo não pode impedir eu de continuar, de perseverar, de lutar. Mesmo que em algum momento, para que eu continue, persevere e lute, eu preciso ser absolutamente cuidado, que a mão de Deus possa me sustentar. Essas são as maiores lições que eu passo na prova. Quando eu vejo uma situação, talvez você esteja vivendo, querido. O Deus que eu estou falando aqui, é o Deus não da igreja do Nazareno, não o Deus do Ivaí, o Deus do teu pai que te chama, e quer você. Busca você, que anseia por você, que é capaz de te sustentar quando você já não consegue, mas também é capaz de te dirigir para coisas muito maiores. Queria pedir para o louvor se posicionar. Depois dessa situação, Deus pega Elias faz exatamente o que Deus mandou ele fazer. Unge um rei em um lugar, unge o outro rei em outro lugar, e ele faz algo interessante. Ele chama Eliseu e diz, agora, a partir de agora, é você que vai assumir o bastão. Meu tempo acabou, meu tempo terminou. Depois dessa conversa aqui, Clarice, poucos meses depois, Eliseu assume o lugar, o cajado de Elias. Elias é recolhido ao céu sem morrer. A palavra diz que uma carruagem de fogo, ele vem, Deus leva ele, leva e busca, sem morrer. Na hora que ele estava dizendo assim, unge Eliseu, ele estava dizendo, faz isso, isso e isso, e depois é o teu momento de descanso. Enquanto tiver coisas que você tem que fazer, ainda há coisas para você fazer aqui. Enquanto há promessas que ainda está sobre sua vida, continue, persevere, porque ainda não é hora de descansar. Mas Deus instruiu, unge esse rei, unge esse outro rei, pega esse Eliseu, deixa ele andar contigo e passa a capa para ele, passa o ministério de profeta para ele. A hora que ele fez isso, já estava pronto. Há coisas que você precisa fazer, coisas que você precisa fazer com a sua esposa, pela sua esposa, pelo seu esposo. Há coisas que você precisa fazer, há coisas que nós precisamos fazer, há exemplos que precisamos dar.
Quem sabe o maior de todos é dizer: eu aprendi que mesmo na prova, Deus cuida de mim. Eu aprendi que para ser aprovado, há um processo. E o maior de todos os processos é: não desista. Olha, eu vou falar algo para vocês assim. Eu tenho 18, 19 anos que eu tenho buscado ao Senhor. Nesses 19 anos eu não vi ninguém perder. Ninguém, absolutamente ninguém perder. Mas eu vi algumas pessoas desistindo. E eu creio que se ela tivesse perseverado, a vitória também teria chegado na vida delas. Mas elas desistiram, sucumbiram à prova. Aí na prova elas não foram aprovadas. Queria que você inclinasse a sua cabeça, pensasse na sua vida, pensasse em quem você confia. E aí nós vamos ouvir um louvor e depois eu quero orar pela tua vida. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus e não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Querido, você que pode, por favor, fique de pé, eu quero orar pela sua vida. As primeiras vezes que eu ia na igreja, as primeiras vezes que eu ia na mensagem, que eu ia ouvir, eu era muito mais atento às músicas, aos louvores, do que à mensagem. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação, tá? Se eu pudesse resumir o que eu disse hoje para você, e eu posso, eu diria a você: não desista, continue, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, essa prova vai passar, essa luta vai passar, vai dar tudo certo. Em 2008, teve aquela quebradeira dos bancos, lembra? O banco deu problema nos bancos, e eu tinha uma empresa, tinha uma empresa, e eu estava devendo, porque eu decidi fazer uma casa. Eu peguei todo o dinheiro da empresa e pus na casa, aí faltou dinheiro no mercado, o mercado não emprestava, o mercado, nossa, foi horrível. Eu pagava 30 mil de juros de banco por mês. Eu falei: nossa, eu vou quebrar de novo. De novo eu vou quebrar, e vou quebrar sendo crente, não é possível.
Bom, mas eu vou te dizer o que aconteceu. Uma madrugada, 3 da manhã, eu levantei para orar. Eu estava tão triste, tão acabado, E eu pus eu de joelho, eu fiquei de joelho na minha sala e disse: Senhor, eu vou falar algo, não recomendo você fazer isso, tá? Isso aqui é meu. Eu disse: Senhor, o Senhor não está entendendo, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando, eu não vou suportar. O Senhor tem 2 opções essa noite. Ou o Senhor me dê mais força, ou diminua a prova. Porque eu não estou suportando, Senhor. Eu não estou aguentando, está acabando comigo isso. Bom, eu não sei se Ele me deu mais força. Eu não sei se Ele diminuiu a prova. Eu sei que Ele me perdoou da bobagem que eu falei. E passou-se um tempo. Aquelas dívidas foram pagas. Aquela situação foi resolvida. Aquela situação que tanto me amedrontava era só ruídos de guerra. Eu aprendi naquela prova que Deus é Deus que me socorre, é o Deus que acode, é o Deus que ajusta. Se eu pudesse, assim, deixar como... Pudesse não, eu posso. Eu vou te deixar como recomendação: não desista. Persevere. Essa prova vai passar, essa luta vai passar. Você sairá dela mais forte, você sairá dela aprovado. Confie em Deus, confie no Senhor, torne o seu coração a Ele, inclina-se a tua servir, se renda a Ele. Às vezes a prova não passou ainda, porque você ainda não conseguiu se curvar a Ele, se curvar diante dEle. Talvez a prova não passou na sua vida, porque ainda você não está entendendo que a prova é um sinal de que Ele está dizendo para você: eu quero cuidar de você. Você não dá conta de cuidar de você sozinho. Antes de eu entregar a minha vida a Deus, como um dia eu fiz, eu primeiro precisei desistir dela. Eu primeiro precisei crer que eu era um mau piloto, que eu não estava fazendo bem para mim mesmo. Eu não queria mais continuar naquilo. Eu tentei de tudo, eu fiz promessa. Eu ia na igreja, fazia promessa: Senhor, se eu não fizer tal coisa, se tal coisa não, eu te prometo isso, te prometo. Nunca deu certo. Por que não deu certo? Deus não queria minhas promessas, Deus queria o meu coração. E o que Ele quer é você. Bote isso na tua cabeça: Ele te deseja, Ele quer você.